sobre isso, né? Que hoje o carro é como se fosse a armadura da Idade Média. Então, a pessoa que está dentro de um carro, ela se sente com o mesmo poder que uma pessoa em Idade Média se sentia quando vestia uma armadura. Imune a tudo, pode ir em cima, pode fechar o outro. Né? Se você pensar, é uma armadura mesmo, né? É uma armadura. Está munido para a guerra. Ele sai para a guerra, ele coloca a armadura dele e vai. E é interessante que aí é uma inversão quando você se transforma em pedestre. Você fala uma pequena gazela. É outra atitude. É outra atitude. É outra atitude. Desculpa, continua. Bom, agora já vou chegar na mídia primária. Mídia secundária. O Norval, ele disse no livro dele que o que foi classificado por certos antropólogos como cultura. Cultura era qualquer ferramenta que se utilizava que o homem utilizava para alcançar alimentos. Isso depois foi estudando mais, eles perceberam que isso era transmitido socialmente. Por exemplo, se um homem ele descobriu a lança, ele usava aquilo para pegar alimentos. Ele ia passando isso naquela micro-sociedade dele, aí o filho dele ia saber, depois o filho do filho ia saber, os grupos que fossem se agregando iam saber disso. Isso que foi se tornando o que a gente chama hoje de cultura. A mídia secundária, o que ela é? Qualquer mediador entre o que a gente fala que é o emissor e o comunicador. No caso seria entre a comunicação primária, como eu disse, é o emissor, alguém que vai falar a mensagem, e um receptor. A mídia secundária vai precisar de um intermediário, que no caso pode ser aquela lança. Se o emissor pegar a lança e mostrar que aquilo é para pegar alimento, o receptor vai entender por essa intermediação. Quando você está na China, por exemplo, você não precisa falar nada, você chega no McDonald's, você só faz isso? Número 1. Ou não, ou se você... Eles não vão te entender. Aí você só faz o símbolo da iconofagia. Aí você faz o símbolo da iconofagia, do ícone. Símbolo, às vezes é necessário. Mas o Prós, ele fala também... É que o japonês não vê direito. O Prós, ele fala também que para que você possa interpretar o signo daquele que comunica, você precisa dominar o mesmo código. Por isso que eu coloquei o idioma barra objeto. Ter os mesmos vínculos. Se você pensar que assim, a primária já é complicado, né? Essa relação. Na secundária precisa de um intermédio. Na secundária já esse objeto pode ser interpretado de uma outra forma também. De repente a lança, Por isso que você precisa você dominar vai e estar no mesmo guerra. não contexto. foi interpretado como alimento. E sim, assim, o cara quer que eu vá para a guerra, por exemplo. Sei lá, né? Depende do receptor também, isso que eu quero dizer. Por isso que quanto mais distante do corpo, menos vínculos tem, mais abre o leque de interpretação. Interpretações. É igual presente, né? Hoje a gente usa esse exemplo, por exemplo, quando a gente Essa está qualidade presente, a gente está usando esse intermédio para significar alguma coisa, né? Para dizer algo. Se você pensar imediatamente na mídia primária, a comunicação na mídia primária, ela só acontece no tempo presente, aqui e agora. Eu estou te vendo, estou comunicando com você e você precisa me ouvir, porque essa comunicação primária, ela depende disso, do corpo e da presença. Na mídia secundária, eu posso deixar um recado escrito para você no papel. Alexandre, amanhã não estarei aqui. Então, quando você chegar amanhã, você já vai saber que não estarei aqui, mas você precisa dominar esse código, porque você pode achar um papel rabiscado lá na sua mesa, mas se você não dominar o mesmo código que eu, você não vai saber. E eu não estou lá na mídia presencial para dizer para você, né, que eu não estou por esse motivo. Todo mundo às vezes utiliza esse recurso. Para lembrar de alguma coisa. É a mídia secundária, não é nesse exato momento. Ela traz uma coisa que pode ser lá. Lá eu tenho que fazer algo. Tá? E a mídia secundária, ela não só vence o espaço, como também o tempo. Com a mídia primária, aquela informação vai ser transmitida durante um tempo, mas se aquela, por exemplo, está sendo transmitida durante um grupo, se de repente todos aquele grupo morrerem, aquela informação foi perdida. Dificilmente alguém vai ter como saber aquilo por intermédio daquele grupo, porque ela parou ali. Já com a mídia secundária, mesmo se alguém gravou aquela informação, seja, por exemplo, em escrita ou em algum símbolo, se todo aquele grupo morrerem e depois alguém ter acesso àquilo,
vai poder saber mais ou menos do que se tratava. Então a mídia secundária, ela vence a morte, digamos assim. Ela não fica restrita ao tempo daqueles que estão no grupo. Ela vai passando, independente disso. Nossa reunião, né? A nossa reunião, por exemplo, é gravada e, por consequência, nós temos o quê? Nós temos ela como se fosse uma mídia secundária. Só que não é qualquer um que vai entender aquele vídeo, não é qualquer um que possa participar, porque necessariamente não tem o vínculo. Agora, se a reunião fosse só falada, blá, 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 cada um de vocês teria a sensação, seja, por exemplo, a sensação de estar participando, ser algo entusiasta, aquela coisa de você ficar desatento e não prestar atenção, aquela coisa de você estar dormindo, ou seja, fica no teu corpo a informação. Mas só quem participou está lá. Eu ia sugerir para vocês um livro e um filme. O filme é o Narradores de Javé, não sei se alguém já assistiu. O Narradores de Javé é a história de um vilarejo nordestino, como muitos, ocorreu mais ou menos o seguinte: foram inundados para encher o Rio São Francisco e criar hidrelétricas. O povo daquela cidade, por sua vez, gostariam do quê? Gostaria que a cidade se mantesse. Mas para a cidade ser mantida e não ser inundada, ela precisava ter um valor histórico. Só que tem um porém, nunca existiu um documento sequer contando a história da cidade. Aí o que acontece? Várias pessoas começam a contar a história, ou seja, várias pessoas viveram aquele lugar e deveriam transformar essas sensações em algo escrito, em algo que superasse a morte, ou seja, superasse a história. Então aí o que acontece? Cada um começa a contar a sua história, a sua interpretação de vida sobre o que aconteceu no lugar. E a Biblioteca de Alexandria é quando você na verdade é um livro, é um acontecimento que foi uma tentativa de reunir todos os livros do Oriente e, por consequência, todo o conhecimento histórico daquele lugar. Só que aconteceu? A biblioteca foi destruída, por consequência, todo o conhecimento se foi. Quem tinha na cabeça tinha, quem não tinha acabou se lascando. Tá claro para vocês? Então, por isso que até hoje nós estamos numa sociedade, só interrompendo rapidinho, fazendo parênteses, que a gente é um bando de pessoas que tem sensações. Tanto que quando a gente ama, a gente não consegue transformar em palavras. Só quando chega um poeta, quando chega uma obra artística que consegue dizer aquilo que você quer, transforma aquilo que você sentia no seu corpo em algo visível para outros. Por isso que as comedinhas românticas, elas batem muito, porque elas conseguem interpretar aquilo que está no corpo de vocês. É o sentimento, o coração, que só você sabe. Tá? Continua. Bom, e agora vamos chegar à mídia terciária. Que essa é a mais legal de todas. Lembra que na mídia secundária nós dependíamos de um mediador entre o emissor e o receptor? Isso é, quem vai dar a informação e quem vai receber? Na mídia terciária, agora nós vamos precisar de dois mediadores. Digamos assim, vai ter o emissor, ele vai transmitir uma mensagem a partir de um codificador, vai ter um decodificador e aí a pessoa vai receber. Isso é mais ou menos